Hoje, como já dissemos aqui, é o primeiro dia útil da fase vermelha do Plano São Paulo, Plano de Combate ao Coronavírus. Nós vamos conversar agora com o coordenador executivo do Centro de Contingência da Covid no Estado, João Gabardo. João, bom dia, obrigado mais uma vez pela entrevista aqui para a CNN. Eu queria que você dissesse para a gente como é que foi esse primeiro final de semana de fase vermelha no Estado de São Paulo, indicadores de distanciamento social. Bom dia, Colombo. Bom dia a todos. Bom, nós não temos ainda os indicadores de mobilidade, vamos ter durante a manhã de hoje, até o horário da coletiva a gente já vai poder ter essa informação. Mas o que eu posso dizer é que com os dados que nós temos até ontem, São Paulo teve na última semana um aumento de em torno de 7% do número de casos, teve um aumento de 18% nas internações, e 19% no número de óbitos. Isso é extremamente preocupante, porque se nós continuarmos com esse crescimento no número de óbitos, que tem sido na última semana, Colombo, em torno de 2,7% ao dia, crescimento do número de óbitos, e crescimento no número de internações, a expectativa é que nós teremos leitos para atender a população por mais 8 dias, no máximo 10 dias. Obviamente que com as medidas tomadas a partir desse final de semana, a tendência é uma redução na velocidade da transmissão da doença, uma redução no número de internações, o que pode, então, nos dar um certo alívio nessa questão, que é extremamente preocupante. Secretário, nós mostramos já aqui no Novo Dia, hoje mais cedo, imagens de aglomeração, de festas clandestinas em boa parte do país, inclusive em São Paulo. Apesar de nós termos ultrapassado ou passado a pior semana da pandemia, quando consideramos o número de mortos. Então, eu lhe pergunto, você já tem dados de monitoramento de aglomerações pelo celular? Sim, nós temos, hoje nós vamos apresentar dados com 3 metodologias diferentes de acompanhamento da mobilidade, a movimentação das pessoas. É muito cedo ainda, eu não tenho condições de apresentar esse dado do final de semana, podemos fazer isso a partir do meio-dia. Mas é evidente, as primeiras informações que nós temos já mostram uma redução significativa da mobilidade, que é o que pode ser feito nesse momento, não tem outra alternativa. Tá? Se nós não temos ainda uma população vacinada, apenas população com mais de 85 anos nesse momento, e os trabalhadores da área da saúde, os resultados já são muito promissores, né? Vocês já viram que aqui na capital já houve uma queda significativa do número de pessoas, de idosos com mais de 90 anos que internaram e uma redução no número de óbitos. Então, com isso e com o avanço na vacinação, é o que vai poder ter um dado aí positivo que vocês estão mostrando. O mês de março eu não considero ainda adequado essa análise, porque nós estamos muito no início do mês, mas essa redução de janeiro para fevereiro é bastante significativa. E aqui eu quero insistir num ponto. Vocês vejam que, como a vacinação começou no dia 5 de janeiro, todas as pessoas que tiveram essa redução, elas tiveram a redução com apenas uma dose, porque só aquelas que tomaram no dia 5 que já tinham tomado no dia 26 de fevereiro a segunda dose. Então, um número muito pequeno. Então, esse resultado é um resultado com apenas uma dose. E isso reforça a tese, eu venho defendendo isso há bastante tempo, e o Ministério da Saúde, por um momento, se movimentou nesse sentido, depois voltou atrás, que nós não deveríamos estar esperando, guardando vacina para fazer a segunda dose. Se nós tivéssemos utilizado a primeira dose por um número maior de idosos, nós teríamos avançado numa faixa de 85, 80 anos de idade, e essas pessoas já teriam reduzido de forma bastante significativa o número de óbitos. Então eu continuo achando que é um desperdício ficar guardando dose para uma segunda, aguardando vacina para uma segunda dose, mesmo correndo o risco de um certo atraso. Se atrasar uma semana, 2 semanas, não vai alterar nada. Agora, a antecipação da vacina para um número maior de pessoas, um número maior de idosos, mostraria isso que vocês estão apresentando agora, uma redução já bastante significativa das internações e nos óbitos dos idosos.
Pois é, Gabardo, justamente isso que eu gostaria de repercutir com o senhor e até fazendo uma leitura para quem está assistindo a gente. Essas informações fazem referência aos idosos que tenham mais de 90 anos. Ali no canto esquerdo você está vendo casos e óbitos. Vejam que a diferença entre os meses de janeiro e fevereiro é de menos da metade dos casos. Reduziu-se para 144 o número de idosos com mais de 90 infectados e o número de mortes reduziu para menos de 40, quanto em janeiro foi 127. Gabardo, você até já adiantou a resposta da pergunta que eu ia lhe fazer, se uma dose já teria sido eficaz para reduzir esse número de mortes. Então, é justamente isso, a vacina mostrou-se eficaz, então a gente pode atribuir esses dados à aplicação dos imunizantes. Os dados são da Prefeitura, da Secretaria de Saúde da cidade de São Paulo. Sim, esses dados eles não são definitivos, né? Porque pode ocorrer ainda algum registro de óbito que tenha acontecido em fevereiro, em março, com certeza, e que ainda não esteja no sistema de informações da Prefeitura de São Paulo. Mas, mesmo que tenha algum caso ainda a ser registrado, a redução é muito significativa. Né? E eu insisto, e ela é significativa apenas com a primeira dose, porque esses idosos não tinham tido tempo ainda de tomar a segunda dose. Né? Talvez agora, com essa informação, os responsáveis, né, pela elaboração desse calendário possam ficar um pouco mais sensíveis a essa possibilidade de que a ampliação da cobertura avançando, usando todas as doses, possa ter um resultado muito melhor. Eu lembro que o Ministério da Saúde já recebeu, em janeiro e fevereiro, 17 milhões de doses. 17 milhões de doses. E até agora, nós tivemos 10 milhões de doses que já foram utilizadas. Então, vejam que nós temos aí 7 milhões de doses que já poderiam ter sido utilizadas na primeira dose de um número muito maior de pessoas. E com isso avançando a faixas etárias, imagino, de 70, 75, 80 anos de idade. Gabardo, São Paulo tem o sistema de saúde público melhor estruturado do país, né? Com mais vagas em leitos de UTI, com hospitais de excelência. Temos gravíssimos problemas, mas na comparação com outros estados, a oferta aqui é muito importante. Pode acontecer em São Paulo a mesma coisa que a gente está vendo acontecer no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, que já viu acontecer no Amazonas, por exemplo? Esse é um cenário possível hoje? Olha, nós vamos fazer tudo que for possível para que isso não aconteça. Tá? Tem muita gente que fala que teve redução da oferta de leitos, que nós desativamos leitos de hospital de campanha e tal. Isso não é verdade, porque aconteceu essa redução nos meses de novembro, outubro, novembro, quando esses hospitais estavam com uma ocupação baixíssima, alguns deles com ocupação abaixo de 20%, que não se justificaria manter esses estabelecimentos. Logo em seguida, de acordo com a necessidade, nós fomos aumentando o número de leitos. Só para lembrar, antes da pandemia, São Paulo tinha em torno de 3.500 leitos de UTI. Durante a primeira fase da pandemia, no momento em que nós tivemos mais leitos, contando leitos SUS, mais leitos da rede privada, nós tivemos 9.819. Foi o máximo de leitos de UTI que nós tivemos. Hoje, um aumento que a gente fez, o décimo já nos últimos dias, São Paulo já apresenta 10.445 leitos. Nós tivemos um aumento aí de 626 leitos em relação ao máximo que nós tínhamos tido até o momento. E essa semana vamos aumentar ainda mais, exatamente para que nós não tenhamos uma situação como muitos estados brasileiros estão apresentando. O problema é que os leitos, eles não têm tido uma rotatividade. As pessoas entram e, como é uma população mais jovem, essa população fica mais tempo internada. Ela é uma população que vai a óbito com uma taxa muito menor. Isso faz com que a ocupação, que em média era em torno de 12 a 13 dias, o tempo médio de permanência, hoje já está em 18, 19. Então, a velocidade da entrada das pessoas nas UTIs é muito maior que a velocidade de saída.
E por isso está ocorrendo esse colapso. Mas nós esperamos que essa redução, a partir de agora, possa começar a reduzir em função das medidas que foram tomadas, né, distanciamento social. Com certeza, hoje, a nossa taxa de transmissão deve cair. Essa velocidade de 2,7% ao dia de pacientes que estão internando deve cair. E nossa expectativa é não ter esse colapso que tem sido mostrado em vários estados. Agora, Gabardo, você falou em mais vagas de UTI no hospital de campanha, né? Quantas vagas vão ser e onde vai ser esse hospital de campanha? Vai ser naqueles moldes dos hospitais que a gente viu serem montados na primeira etapa? Não, a ideia é que toda a ampliação que nós fizermos, e os hospitais de campanha, eles eram bons para oferecimento de leitos de enfermaria. Os leitos de UTI, em geral, precisam ser colocados em hospitais definitivos, não em hospitais temporários. E a nossa demanda nesse momento não é por leito de enfermaria, a nossa demanda é por leito de UTI. Então, todo recurso, todo investimento que for feito agora na ampliação do número de leitos, ela será feita em instalações definitivas. Então, vamos pegar hospitais que têm um espaço que esteja ocioso, ou vamos transformar um anfiteatro, se substitui o anfiteatro por uma área para se colocar leitos. E com isso a gente vai fazendo um aumento na oferta de leitos. São estruturas que já têm as suas equipes, são necessárias apenas a contratação de pessoal para reforçar as equipes para poder responder a essa ampliação, né? Mas nós não pretendemos fazer hospitais temporários, hospitais em formato de tenda, com instalações provisórias. Achamos que nesse momento não é o mais adequado. É melhor investir em hospital de forma definitiva, até porque isso depois fica como um legado para a população. Muito bem, conversamos então com o João Gabardo, coordenador executivo do Centro de Contingência da Covid em São Paulo. Muito obrigada, Gabardo. Bom dia. Eu que agradeço. Um abraço a todos vocês. Bom trabalho. Obrigado, Gabardo. Obrigada. Bom dia.